Líderes, sejam muito bem-vindos, porque hoje eu tenho aqui ao meu lado Luciara Duque, que falará conosco sobre como a gente potencializa os processos de vendas pelo uso do tráfego pago. Se você se interessa por esse assunto, continue aqui conosco, porque estamos começando o nosso encontro de líderes. Luciara, é um prazer tê-la aqui com a gente no Encontro de Líderes. E eu queria começar pedindo que você desse uma explicação de como funciona os processos de vendas dessa forma mais moderna, mais direta, que é realmente o tráfego pago de internet. Então, Rui, seguinte, deixa eu explicar do início, tá, gente? Vou começar lá do início. Eu sou empresária, já tenho um tempinho de casa, comecei trabalhando com meu pai na área de vendas. E eu sempre gostei de venda. Meu pai brincava que quem sabe vender sabe fazer tudo. Então, eu me descobri na venda muito nova. Eu trabalhava numa indústria de plástico na época que tinha um monte de representante comercial. Então, tinha aquele esquema bem antigo de representação comercial e tal. E aí, eu me descobri lá naquela época. Fui fazer mestrado, fui fazer doutorado depois. Acabou que a empresa do meu pai foi vendida para um outro grupo de São Paulo. E aí, eu fui para outras áreas. E eu gosto muito de tecnologia. Só que assim, gosto também de empreender todas as vezes. Eu não sei vocês, tá ruim. Mas todo empresário, e eu gosto muito de empreender. A gente brinca de inventadora de moda. Invento moda o tempo todo. É empreendedora nata. Empreendedora nata. Todos nós brasileiros somos, mas Exatamente. alguns colocam em prática, outros ainda vão colocar. Isso é importante. Eu sou formada em administração, tenho mestrado em administração, tô terminando meu doutorado em marketing. E eu sempre gostei muito de empreender. Sempre fui muito boa, né, nessa área de vendas. Só que assim, toda vez que eu empreendia, eu esbarrava na questão do marketing digital. Porque sempre que você quer abrir um negócio novo, você vai ter que fazer marketing. Principalmente pós-pandemia, que você já trouxe uma tradição, a própria situação pandêmica, né? De que as pessoas passaram a usar muito mais o comércio eletrônico. E isso trouxe um desafio enorme no nosso dia a dia. E eu tô falando até antes, assim, antes da pandemia, né? Que a pandemia potencializou isso, perfeito. Né, demais. Só que eu tô falando até antes. E aí, todas as vezes, você esbarra no marketing. Aí eu falei assim, vou aprender a fazer isso de forma profissional. E aí eu comecei a trabalhar com tráfego, bem pouca coisa mesmo, meu marido mesmo, a gente brincava de fazer tráfego aqui, comecei a colocar um dinheiro aqui, comecei a tomar gosto pela coisa. Eu já fazia consultoria antes com outro amigo meu, a gente fazia consultoria na parte comercial, de implantação de CRM, inside sales e tal, e eu vi a necessidade das empresas de trabalhar com tráfego. E aí eu fui fazer isso de forma profissional. Quando eu fui fazer isso de forma profissional, eu trouxe a V4 Company, que é hoje a maior assessoria, né, de marketing do Brasil. E hoje eu sou uma sócia executiva da V4. A gente tem uma franquia da V4 Company, eu fico em Juiz de Fora. Apesar de ter cliente pro Brasil inteiro, nem tem cliente em Juiz de Fora, mas basicamente a gente é uma franquia aqui. Então hoje eu trabalho com eles de forma profissional, já tendo mais de 50 clientes no Brasil todo. E a gente já trabalha com, enfim, com marketing digital de forma bem profissional mesmo, implantando um processo de vendas através da internet, que eu vou explicar pra vocês daqui a pouco. Esse é o grande desafio, o processo de vendas, como potencializar por meio da internet, né? Porque essa é a estratégia do seu trabalho, digamos, como ponto principal, criar a estratégia do cliente para que ele possa realmente focar o público-alvo, é assim? Sim, sim. É muito mais que isso, né, Rui? Porque olha só, tava até brincando, assim, que eu tento explicar isso pras pessoas mais leigas, assim, o que você faz, né? Eu já tentei explicar isso pro meu pai várias vezes, meu pai não entende o que eu faço, até hoje ele não entende. E aí eu fico, pai, olha só, antes de qualquer coisa, o que é tráfego, né? Todo mundo pergunta, o que é tráfego? Tráfego nada mais é do que criar audiência personalizada pro seu negócio. O Google e a Avenida Paulista ou o Shopping Iguatemi, eles vendem exatamente a mesma coisa, que é tráfego qualificado. Então, Facebook ou o Shopping Iguatemi vendem tráfego qualificado. Então, o processo de venda através da internet passa por 4 etapas. Então, a gente tem tráfego, engajamento, conversão e retenção. Eu vou explicar para vocês cada um fazendo um paralelo com uma loja física, tá? Perfeito. Então, supondo, eu tenho uma loja física de roupa, supondo, vou abrir uma loja de roupa masculina pra vender pro Rui, entendeu? Vamos lá, vamos E aí, como o Rui é super classe A gente vai colocar a loja física lá no Shopping Iguatemi. Por quê? Porque no Iguatemi a gente presume que vai ter pessoas de classe A que vão, né, rodar no shopping. Se interessar por aquele produto, exato. Ou seja, o que o Iguatemi tá vendendo? Tráfego qualificado. É a mesma coisa do Google. A gente consegue, ou do Facebook, tráfego
tráfego qualificado. Porque quando a gente anuncia, vou dar outro exemplo, na televisão, por exemplo, você não consegue filtrar quem está vendo aquele conteúdo. Então você anuncia pra massa, né? Então a gente chama de publicidade massa. É diferente, por exemplo, de anunciar no Facebook. No Facebook eu consigo filtrar quem são as pessoas que vão aparecer meu conteúdo. Exatamente isso. Ô, Luciara, aí você filtra justamente usando as inteligências artificiais. Isso. Que reconhece aquele público que fica realmente disponível para consumir seu produto ou seu serviço. Exatamente, a gente filtra, tem várias ferramentas de filtro, inclusive isso é um dos principais vantagens de você anunciar na internet, porque você não gasta dinheiro com quem não é seu público. Você otimiza e foca realmente no seu público-alvo, sem tanta intervenção de pessoas. Você praticamente expande a sua área de atuação. Isso. Abarca muito mais gente para aquele seu produto de R$1.000, como o exemplo que a gente está falando. Exatamente. Fora, inclusive, da sua área geográfica. Exatamente. Muito interessante. Exatamente. Então a gente pode abarcar tipo nível geográfico ou até local. Então eu vou aparecer para as pessoas num raio de 100 quilômetros que tem condição de comprar minha roupa, por exemplo. Vamos voltar para minha loja física. Eu entrei no shopping Iguatemi por quê? Por que eu tô pagando um aluguel 50%, 100% mais caro ou bem mais caro do que uma loja de rua, por exemplo? Porque lá está me vendendo um tráfego qualificado. Sim, o seu público-alvo. Do meu público-alvo. Faz sentido? Sim. O que acontece? Então, tô vendendo tráfego qualificado Iguatemi. Então, quando alguém te perguntar o que é tráfego? Tráfego, gente, é gente qualificada passando na frente do seu conteúdo. Aí a gente tem, segundo ponto, engajamento. O que é engajamento? Engajamento é a vitrine da sua loja. Sabe quando você passa na vitrine? Então, você tá passando. Aí você viu uma roupa que você fala, nossa, que roupa legal. Pronto, engajei. Na internet é a mesma coisa. Porque você coletou informações desse perfil, Isso. Né, que se identifica com já por compras anteriores com aquele produto que você está trabalhando. Então você consegue já identificar seu público-alvo e mais do que isso, a tendência que ele tem de consumir aquele produto. Exatamente. Então, beleza. Então qualifiquei o tráfego, né? Tá passando gente com potencial de compra na minha frente. E aí eu tenho o segundo pilar, que é o engajamento. Engajamento é você ou ter conteúdo de qualidade, igual você tá fazendo aqui, que faz as pessoas quererem te ouvir, parar e assistir. Ou, por exemplo, numa loja física, que seja uma loja física, a vitrine é a principal fonte de engajamento. Perfeito. Aí não acaba por aí, né? Porque aí você entrou na loja física. Então você tem que converter. Ofereceu aquilo que a gente chama de Customer Experience. É a melhor jornada do cliente naquele momento que ele está dentro da loja. Exatamente. Né? Tem que ter o famoso fit ali, né? De você acolher da loja. Exatamente. Exato, hospitalidade, enfim. Exatamente, tem que caber no seu bolso o produto que você tá olhando. Então, assim, você tem que fazer a conversão, que a gente chama. Então, tráfego, engajamento, conversão, que é a compra em si. E aí tem o terceiro, que é a retenção. Que pouca gente olha pra isso. O que é retenção? É você comprar de novo. Voltar. A mesma experiência. E fazer a compra. Exatamente, tive uma experiência boa de compra, eu vou comprar novamente, pra gente garantir o que a gente chama de lifetime value, que a gente fala muito, que é o LTV. Por que a gente olha muito pra retenção, né, na internet? Porque a retenção é um dos pilares mais importantes na internet, porque o custo de aquisição da primeira venda é muito caro na internet, mas o custo de aquisição da segunda ou da terceira, da quarta venda é muito mais barato. Porque a retenção sempre é mais barata do que você desenvolver um novo cliente. Isso na vida offline quanto na vida online. Não faz diferença nenhuma. Perfeito. Entendeu? E aí não é nenhuma novidade. Assim como a gente tem esse tráfego, engajamento, conversão e retenção no offline, o online é a mesma coisa. Que otimiza muito, inclusive, a equipe de vendas. Sim. Porque você economiza, digamos assim, a disponibilidade de muitas pessoas, porque a ferramenta já ajuda muito nesse processo. Exato, nesse novo processo. Fiz a minha escolha das peças e na hora de efetuar o pagamento, eu desisto. Eu abandono o carrinho. O que acontece a partir desse momento? Então, aí a gente consegue te captar de novo. Por que eu consigo tráfego qualificado? Por um único motivo. Na internet, a grande vantagem da internet, né? Aí eu acho isso lindo, inclusive. É que você consegue traquear tudo. Então... Traquear é acompanhar tudo. Acompanhar tudo. Então, por exemplo, Rui, eu não sei se alguém já passou por essa experiência aí, mas basicamente é o seguinte. Você digita tênis no Google. E aí você clica numa loja de tênis e vai pra loja de tênis, dá uma pesquisa sobre tênis e tal. De repente, no outro dia de manhã, você vai abrir seu Google, vai abrir seu Instagram e os tênis te perseguem. Já estão todos lá. Aí tem várias promoções e não sei o que. É uma perseguição total, né? Quando você abandona um carrinho, a gente vai te perseguir. E a gente vai te perseguir o tempo todo. Inclusive, vou até falar pro lado do consumidor. Abandonem carrinho, sabe? Porque vai chegar um monte de e-mail pra você
Você com desconto, com um monte de com coisa. valores menores, aí você já percebeu, é verdade. Isso é muito E legal. aí você compra, então, nesse momento em que chega Exatamente. o desconto com valor, né, reduzido. A gente tem que tratar muito o carrinho abandonado. O cara já tá ali pra comprar, por que ele não comprou? Então, assim, É uma via de mão dupla. Também pro empresário, dono daquela marca, é importante recuperar. Porque uma venda não realizada é horrível. É dinheiro empatado em estoque. Então, para reduzir isso, é que ele faz essa política da redução do preço para que o consumidor também se sinta satisfeito e compre. Exatamente. É uma via de mão dupla, né? Luciara, comenta com a gente um pouquinho sobre os processos, a estratégia de processos, para que a gente possa seguir com o fluxo do tráfego de vendas. Eu vou tentar comentar um pouquinho sobre o que eu sinto, tá? Como empresária também e os desafios que o empresário tem de trabalhar marketing digital de forma profissional. É um desafio muito grande, gente. Eu até brinco que eu fico com pena do empresário hoje. Por quê? Porque a gente teve uma mudança comportamental mesmo, assim. E não foi por causa só da pandemia, a pandemia potencializou isso horrores, mas a gente teve uma mudança comportamental no geral, de como as pessoas acham os produtos ou serviços para consumir. As empresas estão começando hoje, ok, estão olhando para isso. Mas e as empresas que estão lá atrás, que começaram lá com representante comercial, batendo de porta em porta? Uma equipe muitas vezes gigante. Gigante. De vendas. E aí você tem lá um transatlântico para você virar, entendeu? Sim, E com a as gente estruturas, com os treinamentos, tudo isso representa custos, né, ao longo do tempo. Aí você vê, assim, empresas que me procuram, empresas grandes, empresas conceituadas, líderes de mercado e que não sabem o que fazer com marketing digital, porque eles não sabem nem, cara, como começar, porque é muito desafiador. Aí eu vou tentar explicar pra vocês, assim, o nível de desafio que é gerir uma equipe de marketing digital. São esses processos. Esses processos. Antigamente, né, a gente tinha lá o representante comercial, ou você abria uma loja no centro da cidade e gerava compra, era fácil, o tráfego tava ali. Hoje, como que você faz marketing digital de forma profissional na sua empresa? Como que você faz? Você precisa de uma equipe. E aí, vamos lá. Você precisa de um gestor de tráfego, que é o primeiro. O que o gestor de tráfego faz? Faz anúncio no Facebook, Instagram, Google, etc. Você precisa de um social media. Para que serve social media? Para gerar conteúdo para suas redes sociais. Ele vai fazer a sua linha editorial, ver o que você vai postar, montar, né, a estrutura de conteúdo, deixar o feed apresentável, porque hoje a gente tem muita autoridade através de feed de Instagram. Por exemplo, um cliente não compra antes de ver o feed, para ver se aquela empresa existe, se aquela empresa é idônea, quem é que compra dela, se ela tem seguidor, se não tem. Então você precisa de um social media. Terceiro, você precisa de um design, né? Como é que você vai executar isso tudo? Então você precisa de um design para fazer as peças criativas, para fazer, enfim, a parte de tráfego, os anúncios e tal. Você acha que acabou por aí? Não. Aí você precisa de um copy. O que o copy faz? As legendas. Então hoje não existe mais jornalismo do jeito que existia. Os jornalistas estão migrando para serem copy. Por quê? Porque tem técnica em cima de técnica para você fazer uma legenda persuasiva para fazer venda. Atrativa, né? Bem atrativa. Exatamente, atrativa. Consuma. Você precisa de um profissional de copy. Aí você fala assim, acabou por aí. Ufa! Não acabou por aí. Aí, normalmente, a gente tem muito problema com post estático. Você não pode ficar fazendo post estático o tempo todo. Você tem que fazer vídeo, igual a gente tá fazendo aqui. Ou reels. Ou, enfim, Diversificar, né? Diversificar. A sua forma de se comunicar. Mais do que isso, né? Quando o Instagram inventar outra coisa, vai ser a outra coisa. Então, a gente precisa de um captador de conteúdo ou videomaker, que a gente fala que é um fotógrafo ou um cara que tá fazendo aqui a captação de conteúdo. Sim, como nós temos aqui. Exatamente. Nosso então a gente precisa. Então a gente já tá falando aqui de 5 pessoas. Sim. Se você tiver um nível um pouquinho mais profissional ainda, você vai precisar, por exemplo, de um cara que vai fazer a edição desse vídeo de forma profissional também. Você vai precisar de um estúdio, né, pra fazer isso. Infinito e além, tá? Mas basicamente a gente tem 5 pessoas aí envolvidas no processo de uma estratégia de um processo de vendas. De vendas. E para o empreendedor que nos acompanha, Luciara, e que está começando, qual o momento em que ele deve falar, opa, tá na hora de eu começar a fazer o tráfego de internet? Eu vou falar pro empreendedor que tá começando agora. Comece agora. Por que comece agora? Porque o Instagram não entrega mais nada de graça. Vou explicar uma questão pra vocês, assim, que ninguém sabe disso, né? Meus clientes reclamaram muito comigo. Em fevereiro agora o Instagram mudou a forma de distribuição de conteúdo. Antigamente, como que funcionava, tá, Rui? Você me seguia, eu acabei de postar uma coisa. E aí você abriu o celular basicamente na mesma hora, por
ordem cronológica, o que eu tinha acabado de postar ia aparecer pra você porque você me seguia. Porque era cronologia, beleza? Ou seja, se tivesse muitas pessoas na minha conta me seguindo, eu ia aparecer basicamente pra todo mundo ali. Hoje o Instagram não faz isso mais. Como que o Instagram tá fazendo agora pra distribuir conteúdo? Ele vai aparecer pras pessoas com maior tendência a engajar com aquela publicação. Tá fazendo sentido? Sim. Então, por exemplo, se você começa a curtir ou engajar muito com determinada conta, você vai ver que ela vai ser a primeira que vai aparecer no seu feed o tempo todo. Aí o que acontece com conta de empresa? Ninguém engaja com conta de empresa. É muito difícil você ter engajamento com conta de PJ ou empresa que tá começando. Você não tem engajamento. Aí o que acontece? Ninguém vai te ver. Não importa se você tem um seguidor ou se você vai ter 100 mil seguidores. Se é uma marca assim, A, B ou C ou D, ela simplesmente não tá aparecendo. Exatamente. E aí o que acontece? O número de seguidores parou de importar. O que importa muito mais é a conexão entre o assunto e o grau de interesse do público. Exatamente, é muito mais o engajamento. O engajamento. E vocês acham que essas dancinhas assim, falar abobrinha na internet ou coisa muito conflituosa, que isso faz gerar mais engajamento? Porque as pessoas, elas te seguem por 3 motivos, você sabe? Por que as pessoas te seguem na internet? Vamos construir isso junto. Vou colocar como um exemplo. Vamos lá, talvez por que pela que experiência daquilo que eu tô falando, não sei. O assunto talvez... Por que você segue alguém na internet? Pela identificação daquilo que é dito, pro aperfeiçoamento profissional e pessoal, não é? Mais ou menos. Vocês que são empreendedores, me dão dicas aí. A gente chegou no consenso de 3 coisas, basicamente. Porque você conhece aquela pessoa. Por exemplo, você me conhece por proximidade. Ok. Simples assim. Então, você quer saber o que eu tô fazendo da minha vida, porque às vezes você não tem tanto contato comigo. Entendi. Né? Enfim, por proximidade. Tá? Porque você conhecimento dos detalhes da vida pessoal, profissional. Enfim. Perfeito. A segunda coisa, por conhecimento, eu quero aprender alguma coisa com ela. Um curso, ou um treinamento. Ou uma autoridade. Alguém que é autoridade em determinado assunto, aí não importa, por exemplo. Aí eu quero fazer uma cirurgia plástica. Eu começo a seguir o cirurgião plástico pra ganhar nível de conhecimento em relação à cirurgia plástica. Não tem problema você tá na segunda parte, que é ganhar conhecimento. E o terceiro motivo, diversão. Então você segue os gatinhos lá, você segue os memes. Exatamente, os tiktokers da vida pra você se divertir. Porque eles trazem diversão, entretenimento. Que as pessoas usam até pra relaxar um pouco. É um dos meios de comunicação fortes, né? Exatamente. E isso é que vai trazer o aumento da visibilidade, não mais a forma como era antes. Aí você tem esses 3. Você tem que se encaixar em um desses 3. E você tem que gerar valor em um desses 3. Então, se você coloca meme, ou gatinho, ou é diversão, seja relevante nisso. Se você quer gerar conhecimento, seja relevante nisso. E para um nicho fechado de gente. Não queira ser relevante para muita gente, porque não vai funcionar. Não é mais o foco. Exatamente, né? Esqueminha da cauda longa e tal. Beleza. E gente que te conhece. Basicamente, você segue por causa desses 3 motivos. E por que você engaja com alguém? Você tá seguindo essa pessoa por um desses 3 motivos, que eu desconheço se existe algum outro. Mas assim, basicamente você tá seguindo. Aí, por que você aperta o botão de curtir? Porque eu me identifiquei com aquilo. Eu gostei. É isso. É isso. É o like. É o like. Mas assim, por que você se identifica? Quando você concorda. Isso, ou quando você concorda muito. Ou você se sente incluso no grupo quando você curte aquilo. Por isso que posições muito ideológicas, ou você ir para um lado ou ir para o outro e nunca ficar em cima do muro, gera muito mais engajamento. Porque você faz a pessoa se sentir parte de determinada situação. E aí ela vai curtir. As posições em cima do muro não geram engajamento. É por isso essa polarização toda que a gente vê. Por causa da mudança de algoritmo do Instagram, que aparece para menos pessoas, que antes era cronológico, enfim, que eu expliquei anteriormente. Entendeu? Excelente explicação. E Luciara, aproveitando esse know-how, como que a gente pode entender o custo, o valor desse trabalho? Sim, vou tentar explicar um pouquinho. Pra quem tá começando mesmo, do zero, sou empreendedor, acabei de começar a, sei lá, abrir uma padaria ou abrir algum negócio pequeno, ou sou infoprodutor, tô criando conteúdo. O que eu faço? Eu já contrato uma agência pra me ajudar? Eu já contrato alguém? A minha opinião, Luciara, não contrata. Aprenda com os cursos básicos e faça você mesmo durante um tempo. Pra quê? Você vai errar, mas você vai ganhar nível de consciência sobre tráfego. O tráfego é muito complexo e é muito difícil de você fazer isso sozinho, sem a equipe que eu tinha explicado antes. Mas você tá começando, você não tem condição. Se você fosse contratar uma equipe inteira dessa, sozinho, um empresário,
vai. Você ia gastar no mínimo uns 15 mil reais. Aí, normalmente... É valor por mês, né? Por mês. Só com a equipe. Só que, por exemplo, se você contrata uma agência tipo a V4, né? Ou, enfim, você contrata uma assessoria de marketing, a gente consegue diluir um pouco esse valor, que a gente coloca em mais clientes, o mesmo profissional. Em vez de você gastar o que você gastaria com uma equipe inteira, você vai gastar... À sua disposição, você rateia em outros projetos e você Exatamente. consegue alocar um valor menor. Exatamente. Né? Então é a melhor possibilidade em termos de custo-benefício você ir para uma assessoria. Você não vai ter a dor de cabeça, inclusive, que é a principal dor de cabeça, que é a de gestão de projeto. Porque além de você ter que contratar todo mundo, você tem que gerir esse projeto ao longo dessas pessoas. Então, assim, é muito difícil de fazer. Então é muito mais fácil você contratar um profissional que vai diluir esse custo, vai sair mais barato e vai te entregar um resultado um pouco melhor, porque ele já tem mais experiências, né? Tá começando, tô saindo do zero. Faça você mesmo. Fazer tráfego está tudo na internet. Os melhores gestores de tráfego que existem no Brasil são as pessoas que leem a parte de central de ajuda do Instagram, do Facebook e do Google. São os melhores gestores de tráfego que existem. O conteúdo tá disponível na internet. Tá disponível gratuitamente para você aprender. O que eu aconselho você a fazer? Ir mexendo, clicando e fazendo tráfego. Não deixa de fazer, porque senão você vai produzir conteúdo e não vai adiantar nada. Não adianta nada a gente produzir conteúdo aqui e ninguém vê. E não adianta nada, ou todo mundo vê um conteúdo ruim. Por isso que você precisa da equipe toda sendo administrada de forma coesa, entendeu? Porque o seu conteúdo atinge o objetivo final. Exatamente. Então, assim, eu tô começando. Pega 20 reais, tenta tirar um investimento aí de pelo menos uns 300 a 400 reais por mês pra fazer tráfego. E aí você vai distribuindo. Clica no botãozinho de impulsionar, que é o mais simples que existe. E é super fácil de fazer, vai impulsionando. Deixa o algoritmo aprender. Porque mais tempo... Porque como é que funciona Instagram e Facebook, gente? Basicamente é o seguinte, é tentativa e erro. Por exemplo, uma roupa de festa feminina. Vai bater no Rui, o Rui nem vai passar reto naquilo, nem vai ver. Vai bater em mim, eu vou parar e vou olhar. Aí o Instagram saca, fala assim, nossa, pessoas iguais a Luciara, elas gostam de roupa feminina. Aí vai bater em outra mulher. Não, pessoas de 30 a 35 anos gostam daquele estilo de roupa. Aí ele começa a segmentar e fechar o público certo, o tráfego certo para aquele tipo de conteúdo. Então, quanto mais rápido você faz tráfego, mais rápido você ensina a plataforma a trabalhar o algoritmo certo, que vai achar a sua persona mais rápido. Faz sentido? Claro. Então... É isso, pessoal. Eu acho que foi de grande valia. Agradeço a Luciara mais uma vez por essa gentil explicação que realmente abre a possibilidade da gente começar a pensar um pouco sobre a nova forma de se vender. Eu que agradeço, adorei participar, viu? Pode me convidar sempre. É um prazer. E eu adoro falar com empreendedores, então assim, se vocês tiverem alguma dúvida, quero tirar alguma dúvida com a Luciara, pode me mandar mensagem. Fica à vontade, pode conhecer a V4 também aí nas redes sociais. E é isso. Tô muito feliz de estar fazendo parte desse projeto. Então é isso. Líderes, não deixe de comentar, compartilhar, curtir e se inscrever no canal, porque esse é o meu, é o seu, é o nosso encontro de líderes.